Boa noite, gente. Eu, eu tenho uma mensagem muito simples para compartilhar com você. E quando é simples, eu estou dizendo simples mesmo. Mas é algo que eu falei aqui hoje cedo, enquanto eu falava sobre isso, minha carne tremia. E eu quero tentar transmitir isso para você, não para que você tenha um pouco mais de conhecimento, não para que você tenha apenas mais uma experiência em uma celebração, mas que você possa mudar de nível na sua vida espiritual. Eu não quero falar hoje para você sobre como você deve se comportar, ou como você deve tratar o seu marido ou sua esposa. Eu não quero falar para você como você pode ter a bênção de Deus para ser próspero e abençoado nessa terra. Não, eu não quero falar sobre isso. Apesar da Bíblia falar muito sobre isso. Mas eu quero falar para você sobre uma mão invisível de Deus que governa todas as coisas. Aquilo que Ele criou, Ele mesmo formou por um sopro, e Ele mesmo sustenta pelas suas mãos, aleluia. Eu quero começar lendo um salmo, Salmo 33, versículo 6 até o 11, nós vamos começar aqui, Salmo 33, versículo 6. A ideia que o salmista tem é exatamente essa: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aleluia. O salmista, ele está falando que pela palavra, todas as coisas foram formadas, os astros, o universo, as galáxias, os seres celestes, tudo foi formado por Deus, pela boca de Deus, pelo sopro de Deus. E hoje Deus sustenta tudo isso em suas próprias mãos. É interessante que quando os gregos, os pais da filosofia, começaram a observar a natureza, como as coisas eram tão ordenadas, como que as coisas eram tão organizadas, o dia, a noite, o sol, as estrelas. Eles começaram a pensar muito sobre como que uma criança era formada no ventre de uma mulher. A própria Bíblia, em Eclesiastes, fala que nós nem sabemos como os ossos são formados no ventre de uma mulher. É claro que está falando isso numa época que não tinha ultrassom, não tinha conhecimento dessa área. Mas eles começaram a observar como pode, né, uma criança ali, através de uma placenta, ele conseguir respirar e crescer e depois se desenvolver. Como o corpo humano é capaz de cicatrizar. Eles começaram a perceber e olhar essas coisas, e eles chegaram numa conclusão: havia uma força maior que governava todas as coisas. E eles chamaram isso de Logos. Logos significa verbo. Verbo, palavra em ação. Eles chegaram nessa conclusão. O salmista, ele aprofunda um pouco mais, ele fala que pela palavra
As coisas foram criadas e ordenadas e num sopro tudo se fez, tudo existiu. Os propósitos de Deus sempre vão permanecer. Hoje, os cientistas eles conseguem nos dar detalhes tão impressionantes sobre a Terra, por exemplo. Se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, nós seríamos queimados. Se ela estivesse um pouco mais distante do Sol, estaríamos congelados. Eles mesmos descobriram e nos ensinam que a Terra gira exatamente na velocidade que tudo se mantém em ordem. Se a Terra girasse um pouco mais rápida em seu eixo, tudo ia se desfazer. Mas se a Terra girasse um pouco mais lento, o dia seria de 80 graus e a noite de 40 graus negativos, nós não sobreviveríamos. Eles perceberam que a Lua está próximo, na distância perfeita da Terra, onde ela influencia no campo geomagnético da Terra, controlando as marés, e se ela tivesse um pouco mais longe, ou um pouco mais perto, as marés inundariam a Terra e ia ser um desastre total. Eles perceberam que a nossa distância em órbita de Júpiter é tão perfeita que se a gente tivesse um pouco mais próximo, talvez estaríamos na rota de asteroides, um pouco mais longe, cometas poderiam nos atingir, ou seja, tudo está exatamente onde deveria estar. Por que eu estou falando isso? Porque essa mão invisível, que sustenta a Terra, o mundo, que sustenta as galáxias, os universos, que sustenta todas as coisas, Ele tem um controle e governa a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Aquela mão, sabe, que cuidou de você no ventre da sua mãe, a mão que você não viu, aquela mão que está na mão do médico na hora da cirurgia que não aparece, aquela mão que está ali nos cuidados de alguém que não aparece, aquela mão que está nos cálculos da engenharia, aquela mão que está controlando todas as coisas, o clima, as estações, essa mesma mão cuida de você, te protege, te guarda, abençoa sua família, guarda a sua família, e você não vê, e mesmo que você não veja, é aquela mão que está num diagnóstico positivo de cura, é aquela mão que está num exame que você fez, é aquela mão que está ali cuidando de você quando você sai de carro e Ele está te protegendo, é aquela mão que está com você quando você voa, é aquela mão que está com você quando você acorda de manhã e você pode respirar e ter a vida com você porque Ele te guardou durante o sono, aquela mão que cuida de você quando você deita, aquela mão que te dá tantos livramentos de acidentes, livramento de tantas coisas, aquela mão que você não vê, mas Ele está te guardando e te protegendo, é a mão invisível de Deus. E por que eu quero falar isso? Eu disse para você que é uma mensagem muito simples, é uma devocional. Eu nem apliquei nada aqui sobre teologia, eu nem coloquei introdução, primeiro ponto, fase de transição, frase de transição, segundo, nada. Eu apenas discorri algo que o Senhor foi colocando no meu coração para dizer para você que mesmo que você não veja, Ele tem um controle de todas as coisas. Nós temos que sair daqui gratos hoje, entendendo que Ele tem cuidado de nós. E o que nós precisamos perceber com isso é que nós temos que parar de reclamar de tantas coisas. Que a gente precisa parar, sabe, de querer entender as coisas. Porque Deus não se explica, Ele se revela. Ele não se explica. Não dá, não tem como entendermos com a nossa mente Deus. Deixa eu ler mais um texto com você, porque João, ele amplia um pouco mais. João capítulo 1, versículo 1, abre para mim, por favor. O salmista disse que a palavra comparada com sopro.
Os gregos disseram que era o Logos. Aí João vem e fala: no princípio era aquele que é o Logos. O Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra aqui, a palavra é Logos no original. João está falando assim: isso aí que vocês chamam de Logos, de palavra, eu quero explicar para vocês quem é. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vai para o 14 para mim, aleluia. Meu Deus. Aquele que é a palavra, o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aleluia. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. A Bíblia diz que todos recebemos da sua plenitude. Plenitude, essa palavra do grego zoe. Zoe significa plenitude, a plenitude de Deus dentro de nós. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem a plenitude de Deus dentro de você. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Sabe, essa mão poderosa de Deus que nos sustenta em cada detalhe. Aquela mão, o Êxodo fala assim que Deus com uma mão forte tirou o povo do Egito, e foi com mão forte que Ele nos tirou das trevas desse mundo. Foi com mão forte, com braço forte que Deus guiou o povo por aquele deserto. Deserto, meu irmão, você só sai aprovado. Deserto você só sai aprovado. Ninguém sai reprovado de deserto. Ou você sai aprovado, ou você não sai. Ninguém é reprovado no deserto. Ou saímos aprovados, ou não saímos. Mas Deus, com aquela mão forte, conduziu o povo por aquele deserto. Com sua mão forte, num sopro, abriu o mar vermelho para o povo passar com o pé enxuto ali no meio. Sabe, eu vejo a mão de Deus guiando José para o propósito dele. É interessante que Deus tem um propósito para a vida de José, como tem um propósito para a vida de cada um de nós. Nós lemos aqui em Salmos: o propósito dos povos vão se frustrar, mas os propósitos de Deus vão permanecer de geração em geração, de geração em geração. E a gente vê a história de José hoje, muito conhecida. Você assiste até novela na Record de José. Aí você fala: meu Deus, por que José sofreu tanto? Por que aconteceu tanta coisa? Sabe o que eu digo para você? A mão de Deus foi guiando José em cada detalhe, preparando ele para ser o governador que ele foi. Quando ele estava no Egito governando, ele foi chamado Zafanate Paneia, governador das causas impossíveis. Quem poderia ser um governador de causas impossíveis, senão alguém que se deparou com o impossível e sobreviveu? Mas Deus estava cuidando dele. Eu não sei se você se lembra da história de José, Gênesis capítulo 37, mas a Bíblia diz que os seus irmãos o jogaram dentro de uma cisterna seca. Por que o detalhe da Bíblia falar uma cisterna seca? Porque talvez se a cisterna tivesse com água, ele não teria se machucado. As cisternas eram escavadas naquela terra pedregosa que tem Israel,
quando você for lá comigo, eu vou te mostrar. Alguns lugares ainda tem cisternas como essa. Imagina como se fosse em formato de uma pera, assim no centro, mas lá embaixo, bem amplo. E a Bíblia diz que a cisterna estava seca e jogaram José lá. Se ele se machucou, eu tenho certeza que ele se machucou. E a Bíblia diz que vinha uma caravana de ismaelitas de Gileade, trazendo bálsamo e especiarias. Ele machucou, mas Deus já tinha o remédio. É a mão de Deus, é a mão de Deus guiando José ali como escravo, mas já chegou para administrar a casa de Potifar. É essa mão que eu estou falando, é aquela mão que ao Davi lançar a pedra, foi aquela mão que guiou a pedra exatamente na testa daquele gigante e fez ele cair no chão. Aquela mão que conduziu o povo nas grandes batalhas, a mão que deu livramento para Josafá. Josafá se viu e se deparou numa situação em que ele tinha um pouco mais de 30 mil soldados, e vinha todos aqueles amalequitas e inimigos em 185 mil soldados contra ele. Ele olhou para o céu. Deixa eu ler esse texto comigo. Abre 2 Crônicas capítulo 20, versículo 6 para mim. E Josafá, ele está numa situação de tremenda desvantagem, de muita desvantagem. E ele começa a orar e pedir para Deus. Ele inclusive fala, eu sempre cito isso, ele fala: Senhor, o inimigo é mais poderoso do que nós, é mais forte do que nós, é maior número do que nós, contudo, nossos olhos estão postos em Ti. Eu acho isso extraordinário, eu acho isso poderoso. E quando ele faz essa oração, ele vê a mão do Senhor agindo. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 6. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus dos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem possa Te resistir. Aleluia, aleluia. Eu quero falar com você sobre essa simplicidade de você parar de confiar nas suas próprias mãos, parar de confiar nas suas próprias forças, parar de confiar na sua performance, na sua habilidade, e entender que sobre suas mãos tem as mãos de Deus, que sobre sua vida tem as mãos de Deus. Eu quero que você entenda que o inimigo, na sua voracidade de matar, roubar e destruir, ele só não acabou com a sua vida, porque quando ele vem, as mãos de Deus estão te guardando, está te protegendo, a mão bondosa do Senhor está guardando a sua vida. Como eu disse, aquela mão que não aparece, sabe, na sua frente, aquela mão que é invisível, que você não vê, a mão que não aparece na tomografia computadorizada, a mão que não aparece, sabe, em nenhum cálculo, a mão que não aparece nas planilhas, mas quando você faz a conta, tudo deu certo, as mãos que não aparecem nos cálculos da matemática, mas você diz assim: eu não sei como, mas aconteceu. Sabe aquela situação que você fala: meu Deus, eu não sei como isso foi possível. As mãos do Senhor estavam ali. Dê um aplauso ao Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia. Quando as mãos do Senhor estão se movendo, ela está criando, sustentando e governando todas as coisas. Essa mão que nos guia pelo caminho, essa mão que nos guarda de todo contra-ataque do maligno. Essa mão, queridos, que eu quero que você entenda isso, que quando você está indo e começa a querer sair do propósito, é aquela mão que te cerca e te põe de novo no caminho. Sabe, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Sabe o que é ser pastor? O pastor tinha um cajado na mão. Eu não sei se vocês já viram, mas ele era circular na ponta e comprido. Era
né, a parte reta e aquele círculo. Por quê? Porque quando a ovelha começava a se desgarrar, ele punha aquele cajado no pescoço da ovelha e trazia a ovelha de volta para o caminho. Por isso o seu cajado e sua vara nos consolam. E por que a vara, pastor? Eu te explico. Porque quando essa ovelha, que sempre era conduzida com o cajado de volta para o rebanho, ela sempre se desgarrava, ela sempre se distanciava, ele virava o cajado e com a vara acertava a perna dela, para que ela não tivesse força mais para sair do meio do rebanho. Uau, que ruim! Não, era nessa hora que o pastor colocava a ovelha no ombro e carregava ela junto com o rebanho. Aleluia, 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 aleluia. Quando a gente lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e a gente coloca um E, fazendo uma junção entre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, parece que as coisas não vão nos faltar, mas não tem E, é apenas uma vírgula. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada, na verdade, o prefixo ali no hebraico é lo, significa não, como lo ruama, não amada, por exemplo. Lo debar, não palavras. Então é o seguinte, Adonai, Ele é o Senhor, que é o pastor, e não me faltará. Ou seja, não são as coisas que não vão nos faltar, é Ele que não nos faltará. É por isso que a Bíblia diz que mesmo que andarmos em vale de sombra e da morte, Ele está comigo. Ele nos guia em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Eu posso ver a mão do nosso pastor nos guiando, meu irmão, nos protegendo no vale da sombra e da morte, e nos guiando, nos conduzindo pelo caminho de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Essa mão que nos orienta, sabe? Essa é a mesma mão que quando você precisa de uma porta aberta, ela vai lá e abre a porta para você, e você passa e tem oportunidades na sua vida. Mas é a mesma mão que também fecha portas para que você não entre por elas e tenha livramento. É por isso que Ele é aquele que tem a chave de Davi na mão, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Ele é o nosso Deus, é o Deus que governa tudo, que sustenta tudo, que guarda tudo. A partir de hoje, quando você for deitar, você precisa entender: Senhor, eu quero descansar em Tuas mãos. Sabe por que Deus nos deu o sono? Porque Deus não dorme. E para que Ele inventaria o sono? Somente para a gente descansar, para a gente fazer as sinapses que tem que fazer e tal. Meu irmão, sono nos ensina dependência. É a hora que você está mais vulnerável na sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que nos guarda não dorme e nem cochila. Ele nos guarda com mão forte e uma destra poderosa. Sabe, quando você acorda, você tem que saber: foi a mão de Deus que me levantou. Você vai orar e falar: Senhor, que a sua mão me guarde nesse dia, que tudo aquilo que no mundo espiritual houve de conspiração para me destruir minha família, que caia por terra agora, porque suas mãos me guiam, me guardam e me protegem. Sabe a bênção final, a bênção sacerdotal, que está em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, que fala assim: o Senhor te abençoe e te... Quando o Senhor nos abençoa, a palavra do hebraico, barar, significa apto para, pronto para. Quando Deus te abençoa, quer dizer que Ele está te dando tudo pronto, Ele está te deixando apto para. Mas tem um detalhe, que quando Ele te deixa apto para, quando Ele te abençoa, Ele também te guarda. Porque o que atrai, muitas vezes, tanto espíritos malignos, quanto pessoas más, é a bênção que você carrega. É a bênção que está sobre você. Então Deus diz: eu te abençoo, mas eu também te guardo. Aleluia. Aleluia.
É a mão do Senhor que tem guardado e sustentado sua vida e sua casa. Se você puder, por um instante, feche os seus olhos. Senhor, que possamos perceber, Pai, Tuas mãos, Senhor, nos guiando, nos dê discernimento, Pai, para ver Sua mão nos guardando de tantos acidentes, de tantas coisas, de tantas maquinações, Pai, que já aconteceram contra nós, mas que possamos perceber Suas mãos nos guiando, nos orientando e nos colocando na rota e no caminho certo, como pastor que o Senhor é, Pai, nos orienta com a Sua poderosa mão, nos livra do inimigo com Sua poderosa mão e nos protege, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Deixa eu ler um último texto com você. 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Urânio, mas você falou que eu não posso ver a mão de Deus. Você não pode ver a mão de Deus, mas você pode entender a mão de Deus te livrando. Não reclame quando a mão de Deus te tirar de algumas amizades, porque Ele está presente em reuniões que você não estava. Não se preocupe se a mão de Deus fechar alguma porta na sua frente, porque Ele sabe de coisas que você não sabe. Não se preocupe se Ele tirar pessoas da sua vida, Ele ouve conversas que você não é capaz de ouvir. Essa mão que tem as digitais em mim e em você, mas que o microscópio não consegue pegar. O que é o microscópio? O microscópio é para ver o mínimo do mínimo. O microscópio mais moderno não pode encontrar sinais dessa mão de Deus. O telescópio, o que é o telescópio? Para ver o máximo do máximo. O telescópio mais poderoso não é capaz de encontrar Deus em toda a imensidão do universo que ele vê. Mas aqueles que são nascidos do Espírito de Deus, esses conseguem ver. Deixa eu ler com você. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Deus tem preparado coisas para você que você não vê, o microscópio não vê, o telescópio não vê, olhos não veem, mas querido, Ele tem preparado para você. Deixa eu ler mais um pouco, versículo 10, vamos seguir. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, se não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Preste atenção. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É somente com o Espírito de Deus que você é capaz de discernir essas coisas. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Meu irmão, você não tem o espírito do mundo, você tem o Espírito de Deus habitando em você, a plenitude de Deus. É isso que vai fazer você enxergar a mão de Deus te conduzindo em tudo, te conduzindo em cada detalhe. A mão que os gregos chamaram de Logos, a mão que alguns chamam de força do universo, a mão que alguns chamam de carisma, a mão que alguns chamam de energia. Eu quero dizer para você que é a poderosa mão de Deus que nos guarda e nos protege. Versículo 14. Quem não tem o Espírito, com letra maiúscula, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura.
Quem não tem o Espírito Santo, as coisas de Deus parecem loucura. Você dizer para alguém, não, Deus que me guarda, Deus me protege, que loucura. Não, Deus que abençoa, Deus que abriu essa porta, que loucura. Isso aí foi você que fez, você que correu atrás, foi você. Porque as pessoas não conseguem entender aquilo que é temor, aquilo que é intimidade com Deus. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente quem é nascido de Deus consegue entender as coisas de Deus. Urânio, mas o que é nascer de Deus? Jesus, explicando isso para Nicodemos, falou para ele: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conhecer Deus. Ele falou assim: mas como eu, sendo grande, posso voltar para o ventre da minha mãe? Um doutor na religiosidade, um doutor na filosofia, um doutor na teologia da época, imaginava que ele poderia entrar de volta no ventre da mãe. Jesus falou assim: não, eu estou falando sobre nascer no Espírito. É um novo nascimento aqui dentro. O meu nascimento da água aconteceu dia 17 de fevereiro de 1977. Das águas que estavam no útero da minha mãe, eu nasci da água. Mas anos depois, eu nasci no Espírito. Eu não sei qual é a sua data. Eu não lembro da minha, falar a verdade para você. Mas faz uns anos já. Não lembro. Mas a gente precisa nascer do Espírito para entender as coisas de Deus. E a partir de hoje, meu querido, como eu te disse, a mensagem muito simples, mas que eu falo ela com temor, para você entender que do seu deitar ao seu levantar, do seu sair, do seu entrar, Deus está cuidando de você. As mãos dele estão governando todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus. Presta atenção, se ele controla todas as estrelas, a Bíblia diz que ele conhece todas elas pelos nomes. Pelo nome, ele conhece cada estrela pelo nome, e são milhares de milhões, são galáxias e mais galáxias, e sabe, tanta, ele conhece todas pelo nome, e ele sustenta isso tudo com as mãos. É esse mesmo Deus que em suas mãos cuida de você e da sua família. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso a Jesus, glorifica o nome dele. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé, meu irmão, eu quero orar junto com você, para a gente tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Quantos livramentos você já teve? Saiba que é a mão do Senhor. Não reclame mais quando um pneu furar, porque é a mão do Senhor. Ele sabe o que ia acontecer ali na frente. Não reclame mais quando alguma coisa não sair como você planejou, porque a Bíblia diz que os planos do homem se frustram, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Seja apenas grato. A Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo dai graça. Tudo você pode ver a mão de Deus. Você pode sair daqui e perceber um pássaro tão, eu não sei se eu vou usar a certa palavra, mas um passarinho tão insignificante como um pardal. Para que serve pardal? Meu Deus, eu não sei para que serve o pardal. Mas uma coisa eu sei: pardal tem no Brasil, pardal tem em Israel, pardal tem na Turquia, em todo lugar
lugar que eu passei tem pardal. Mas sabe um detalhe? A Bíblia fala assim, para a gente observar o pardal, sendo esse pássaro, Deus, o Pai, cuida dele. Como é que Ele não vai cuidar de você? Como que Ele não vai cuidar da sua vida, da sua família? Como que Ele não vai cuidar das coisas? Ele fala, observe os lírios do campo, observe as flores, elas não costuram, e mesmo não costurando, nem Salomão, em toda a sua glória, se veste como um lírio. Observe. É por isso que Deus fala para a gente não andar ansioso. Sabe, a gente está ansioso, a gente está com um excesso de futuro tão grande, porque a gente não percebe a mão do Senhor nos guiando, nos controlando, nos direcionando em todas as coisas. Eu quero me submeter a essa mão. Eu quero me submeter. A Bíblia fala assim, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Senhor, eu quero colocar esse momento, Pai, diante do Senhor. Momento em que recebemos a Tua palavra e que possamos ter sido hoje, Pai, direcionados, Deus. Direcionados, conduzidos, Senhor, a crer em Sua poderosa mão, nos livrando, nos guardando em cada detalhe, e cada passo que nós damos, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso entrar e ao nosso sair. Sua mão forte, Sua mão poderosa está guardando a nossa vida. Que possamos ser gratos a Ti, Senhor, entendendo, Pai, que cada momento da nossa vida, cada momento, inclusive, Senhor, de dor e de frustração, o Senhor estava ali nos sustentando. Às vezes, Senhor, nós gritamos, Pai, gritamos na alma: onde estava o Senhor naquele momento? Onde estava o Senhor quando eu fui abusada sexualmente na infância? Onde estava o Senhor quando fui abusado na infância? Onde estava o Senhor quando eu fui traído, quando eu fui rejeitado? Onde estava o Senhor? Mas, meu Deus, hoje nós podemos ver que só não morremos porque Sua mão estava ali nos guardando. Só não fomos destruídos porque mesmo em momentos maus, da maldade do coração do homem, o Senhor estava ali nos guardando e nos protegendo em cada momento, em cada detalhe. O Senhor estava ali passando o Seu bálsamo, Pai, o Seu remédio, Senhor, para curar feridas, para curar, Senhor, as mazelas da nossa alma. Pai, as perturbações da nossa alma e da nossa mente, Papai, que possamos hoje sair daqui, Pai, debaixo da convicção de que o Senhor, Pai, governa todas as coisas, que o Senhor sempre guiou os nossos passos. Muitas vezes nós erramos, falhamos, porque insistimos em nos afastar de Suas mãos. Como Tua palavra diz em Isaías 59, Suas mãos não estão encolhidas. Não, Suas mãos não estão encolhidas, Seus ouvidos não estão surdos, que não podem nos ouvir. Mas muitas vezes, Senhor, fomos nós que pelo pecado, pela carnalidade, pela naturalidade, nós nos afastamos dessa mão poderosa. O Senhor nunca removeu Suas mãos. Às vezes fomos nós que saímos debaixo dessa proteção, mas, meu Deus, que a partir de hoje, que a partir de agora, possamos entender que existe uma mão invisível que está sobre todos os detalhes, uma mão que orienta, uma mão que cuida, uma mão que leva no lugar certo, uma mão que traz o entendimento das coisas, uma mão que nos coloca na rota, Pai. Aleluias. Uma mão, Senhor,
que já foi chamada de energia, de universo, de carisma, de logos, mas que é a própria palavra encarnada. Pai, é o Senhor, essa mão tem um nome, é Jesus, e por meio de Ti, Pai, todas as coisas foram criadas, as visíveis, as invisíveis, aquilo que existe, Pai, aquilo que já existiu, tudo, Pai, tudo foi criado por Ti, e está debaixo das Tuas poderosas mãos. Que a partir de hoje, Senhor, possamos sim, Senhor, ter atitude, agir, mas entender que a Sua mão está nos guardando, Sua mão está nos protegendo, Sua mão está dando livramento, Sua mão está abrindo portas e fechando portas, Sua mão, Pai, está ali nos orientando no caminho. Muito obrigado, Papai, muito obrigado, Senhor. Meu irmão, faz uma oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que Sua poderosa mão sempre cuidou de mim, dando vitória diante do inimigo, orientando no meio de desertos, guardando de tanta maldade. Eu me submeto hoje ao governo das Tuas mãos, eu me coloco debaixo da proteção das Suas mãos, e Te peço, me guarde, me oriente, no meu deitar, no meu levantar, no meu entrar, no meu sair, que eu possa ter certeza que Sua mão está comigo. Amém, aleluia, amém, aleluia, aleluia, aleluia.